Final de jogo na Bolívia e o Corinthians estreia na Libertadores de 2022, perdendo por 2-0 para o fraquíssimo Always Ready. O intuito desse vídeo era fazer um pós-jogo e comentar, fazer uma análise do que foi essa partida, mas sinceramente faltam palavras para descrever mais uma atitude vergonhosa da equipe do Parque São Jorge. Talvez a palavra que melhor define a postura do time em campo é vergonha, porque foi um desempenho vergonhoso e a sensação que passa ao torcedor é que o pior jogo do Corinthians vai ser sempre o próximo. Tinha o fator da altitude, mas eu me recuso a culpar a altitude por um time totalmente omisso, um time totalmente sem pegada e um time que não sente os jogos. Tiveram 10 dias de preparação, 10 dias que antecederam a eliminação do Campeonato Paulista para o São Paulo e a estreia na Libertadores no jogo de hoje contra o Always Ready e sinceramente não houve mudança nenhuma, nem em parte física, nem em parte tática e muito menos em emocional, mental e coragem dos jogadores. Pode falar que o gol cedo atrapalhou os planos do Corinthians, atrapalhou a estratégia montada pelo Vitor Pereira, mas sinceramente se o Corinthians não tivesse sofrido o gol, eu duvido que teria conseguido fazer algum gol. Porque o único lance que realmente levou perigo para a equipe boliviana foi um chute do Renato Augusto de fora da área, que mais uma vez estava sobrecarregado na armação do jogo, na construção ofensiva do Corinthians, porque o seu companheiro, o Paulinho, que deveria auxiliá-lo nessa fase ofensiva, simplesmente não contribui. E o Paulinho, além de não contribuir na fase ofensiva, também não agrega em nada na fase defensiva, porque não consegue marcar corretamente, não cobre as entrelinhas, não intercepta passe, não fecha as linhas de passe e talvez seja um dos piores do time fisicamente, que não aguenta a intensidade de um nível profissional. Do João Pedro eu não vou nem comentar, porque todo mundo questionou a contratação dele há um ano atrás e a gente sabia que ele não tinha qualidade para vestir a camisa do Corinthians e cada vez se comprova isso. Em duas partidas que precisou dele, que ele precisava mostrar serviço, que ele precisava substituir o Fagner, ele cometeu erros gravíssimos que levaram o Corinthians a tomar gol. Na estreia dele contra o Ceará ano passado, em uma das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, ele simplesmente não conseguiu cortar um cruzamento, o Ioni Gonzalez subiu nas costas dele e fez o gol, e marcou o gol que culminou na derrota do Corinthians naquela partida. E hoje, novamente, com 8 minutos de jogo, em um lance totalmente bobo, em um lance que estava sob total controle dele, porque ele sai na frente do adversário, tinha a cobertura do João Vitor logo na sequência, ele consegue perder a corrida e ainda segurar e agarrar o adversário dentro da área fazendo pênalti. Não tem o que dizer, o Fagner talvez é um dos jogadores mais importantes do Corinthians, se não o mais importante, e não tem um reserva à altura para ele já faz muito tempo. E a culpa disso acaba sendo da diretoria, que não consegue contratar, não consegue olhar para o mercado e trazer um jogador minimamente decente para suprir a ausência do Fagner quando necessário. Não consegue desenvolver nenhum moleque da base para só tapar esse buraco quando o Fagner não estiver disponível. E esse tipo de contratação acaba custando caro, né? A conta uma hora chega e acaba custando caro. E uma derrota para um time fraquíssimo, numa fase de grupo de Libertadores, que é um torneio à parte, um torneio extremamente curto, pode custar a eliminação na competição. E a eliminação na competição vai custar renda, vai custar bilheteria, e dinheiro é uma coisa que o Corinthians precisa muito atualmente. O Corinthians respira por aparelhos, financeiramente falando, e depende muito da classificação para a fase mata-mata da competição. A derrota de hoje obriga agora o Corinthians a buscar um resultado contra o Boca Juniors na Bombonera ou contra o Deportivo Cali na Colômbia, porque vai ter que compensar esses pontos perdidos contra um adversário fraquíssimo contra um adversário mais forte, muito mais forte. E simplesmente é uma estreia vergonhosa, é um sentimento muito ruim para o torcedor, ninguém esperava isso, não imaginava que seria um jogo fácil, como eu comentei no último vídeo, mas esperava que o Corinthians tivesse um mínimo de postura para esse tipo de partida e conseguisse sair com a vitória, conseguisse no mínimo incomodar o adversário. Mas não conseguiu incomodar nenhum time que beira o amadorismo no futebol da Bolívia. Imagina o que espera enfrentando Boca Juniors e Deportivo Cali.
não tem uma análise para fazer do jogo, porque o jogo foi isso. O Always Ready deu um nó tático no Corinthians, porque qualquer time minimamente organizado consegue dar um nó tático no Corinthians. O Always Ready se portou como um time que estava disputando uma competição continental do tamanho da Libertadores e conseguiu fazer 2 gols em lances bobos e de desatenção do Corinthians. O pênalti do João Vitor e o gol no início do segundo tempo, como já é típico do Corinthians tomar gol no começo das partidas, seja no início do primeiro tempo ou no começo do segundo tempo, porque o time simplesmente entra desligado dentro de campo. Então, para mim, o que mais me preocupa não é o resultado, não é o desempenho patético que a gente já está acostumado. Para mim, o que me preocupa é esse ânimo dos jogadores. É uma partida de Libertadores, uma partida tensa, e todo mundo aceitou passivamente reclamação dos adversários, lances da arbitragem. Ninguém demonstrou o mínimo de sangue e pulso para brigar pelo time, para mostrar que estava incomodado com essa situação. Todo mundo aceitou passivamente essa derrota, todo mundo aceitou passivamente esse desempenho patético. Então, de destaque negativo, além do João Pedro, do Paulinho, que está devendo futebol desde que chegou, o Paulinho, que a única função dele é o volante que pisa na área para finalizar, e isso é muito pouco para jogar no Corinthians, ele não recompõe na fase defensiva, não auxilia na construção ofensiva, está jogando simplesmente pelo nome. Então, além do João Pedro e do Paulinho, talvez o pior destaque negativo do Corinthians seja realmente o Corinthians, o elenco do Corinthians. E de destaque positivo, eu vou ter que citar o Renato Augusto, que como sempre fica sobrecarregado e é o único que tenta fazer alguma coisa para salvar essa equipe. E eu só vou deixar uma reflexão que o Corinthians, além de perder para o pior time do grupo, para um time fraquíssimo, não conseguiu jogar, não conseguiu incomodar esse adversário. Então vai ter adversários muito mais difíceis para enfrentar em breve, como é o caso do Boca Juniors. Eu simplesmente não sei o que esperar da partida contra o Boca, seja em Itaquera ou seja na Bombonera. Mas no último vídeo eu disse que acreditava que o Corinthians conseguia passar em segundo lugar do grupo sem muitas dificuldades. Com esse resultado de hoje, agora compromete a classificação do Corinthians para a próxima fase da Libertadores. São pontos que não podiam perder e são pontos que vão fazer falta nesse tipo de competição lá no final da fase de grupos. Então o torcedor do Corinthians deixa aí sua indignação, o torcedor rival deixa aí sua zoação. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.